dia. Muitas vezes a nossa confiança baseia-se em suposições que estão até muito longe da verdade. Podemos achar seguro correr numa praia que costumamos frequentar, mas não sabemos que na véspera, à tardinha, uns miúdos fizeram uma cova funda, taparam-na com pedaços de cana e plástico, depois cobriram tudo com areia, ficou tudo igual. É seguro? Nós pensamos que sim. Vários candidatos a lugares de emprego com currículos invejáveis foram rejeitados porque desprezaram um mendigo que os abordou e que era, nem mais nem menos, que o administrador da empresa disfarçado. Pois é. Confiavam no currículo. A fé não é uma mera crença. A fé genuína é a confiança plena na pessoa certa. Por isso, a verdadeira fé não é uma fé cega. Ela está alicerçada no conhecimento. Tem de haver um fundamento e provas. E nós lemos isto em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas coisas que se não veem. A prova das coisas que se não veem. O nosso relacionamento com Deus tem como condição a fé. Não podemos relacionar-nos com Deus sem fé. É preciso fé. A fé é absolutamente necessária. Sabem porquê? Porque o mesmo livro de Hebreus, no mesmo capítulo 11, diz... O que é que diz lá? Nós sabemos isto. Ora, sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Portanto, é um Deus amigável, é um Deus disponível, é um Deus que está disposto a partilhar, a dar, a abençoar. É este Deus. Mas é preciso que nós creiamos nisto. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Hoje vamos fazer um teste. Um mini teste, digamos. O teste da fé. Para sabermos o que somos espiritualmente falando. É através deste teste que nós verificamos isso. Então, prosseguindo na nossa série, que é o teste de paternidade nas epístolas de João, hoje vamos para o 11º episódio, o 11º teste, ou mini-teste, como lhe queiramos chamar, em 1 de João, capítulo 5, versos 1 a 13. Então, temos aqui o texto. Vamos ler 1 de João, capítulo 5, versículos 1 a 13. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos Deus ou a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este
Este Jesus, este Filho de Deus, é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, isto é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam. E aqui há uma variante entre os vários manuscritos e diz assim a nossa versão tradicional. São três os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este. Portanto, houve aqui um parênteses que o apóstolo fez, o escritor fez, e agora, depois deste parênteses, é que ele vai dizer qual é o testemunho. É que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então vamos ao nosso teste. E eu gostava de começar por apresentar o objeto da fé. O objeto da fé está logo no primeiro versículo, não é? O versículo 1 fala logo e mostra qual é o objeto da fé. O objeto da fé é realmente Jesus, o Senhor Jesus, Jesus Cristo. Então, primeiro é necessário crer. Crer, mas crer como? É preciso crer, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é salvo, é nascido de Deus, como aqui diz, é nascido de Deus. Foi gerado não por vontade da carne ou do varão, não por vontade do homem, mas de Deus. São estes os que são nascidos de novo, são os crentes, os que um dia confiaram na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, é aquele que crê que Jesus é o Cristo. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Portanto, esta é uma segunda parte, uma segunda afirmação. Temos aqui o objeto da fé e o objeto do amor. Objeto de fé e de amor. Então, é preciso crer que Jesus é o Cristo. O que faz isto é nascido de Deus. Nós sabemos qual era o problema que havia ali. Ali havia um problema muito grande, que eram pessoas que estavam na igreja, infiltrados na igreja, que nunca nasceram de novo e que faziam afirmações de que Jesus não era o Espírito do Cristo, como eles diziam, é o Espírito do Cristo, que ele era um mero homem, que o corpo dele foi possuído por um enviado angelical, e que, portanto, o possuía desde o batismo. Foi no batismo que ele o tomou e depois abandonou quando ele foi à cruz. Na crucificação abandonou e ele morreu. E morreu uma morte que não representa mais do que a morte de todos os outros homens, todas as outras pessoas. Portanto, é uma morte que não tem valor salvífico, vicário, expiatório. Portanto, não é um sacrifício válido. Não é sacrifício nenhum. Morreu. Pois morreu.
Mas esta não é a verdade. E é por isso que esta carta está cheia destas afirmações, que parecem muito simples e para nós são simples, não é? E trocamos e dizemos Jesus ou dizemos Cristo e para nós é exatamente a mesma coisa, porque queremos desta forma. Mas isto não é assim no mundo todo, com toda a gente. E nós vamos ver isso na continuação. Então, o seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. E nós sabemos isto desde Mateus capítulo 1, versículo 21. O que é que o anjo disse em sonhos a José? Ela conceberá, Maria, tua mulher, conceberá e dará à luz um filho, e tu pôr-lhe-ás o nome de Yeshua, de Jesus. Porquê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por isso, Yeshua quer dizer salvação. Salvação. É o que quer dizer, é salvação. Então, e Cristo o que é? Cristo é o seu atributo. O nome é Jesus. E o seu atributo ou função é ungido. Ungido. Não é? A palavra ungido, que é ungir, é derramar óleo sobre, azeite sobre, ou massajar com óleo, ou espargir o azeite, espargir com um raminho de hisopo. De várias maneiras se pode fazer isso, não é? Mas também o passar óleo ou creme, ou seja o que for, no corpo, isto também é ungir. O verbo permite isso. Claro que aqui esta unção é uma unção especial. Não é nenhuma massagem. Isto aqui é para tem um objetivo espiritual. É para um ministério. É o derramamento que normalmente este azeite estava num chifre, era azeite puríssimo, azeite virgem, mas era extra virgem, mas muito mais do que aquele que nós podemos considerar e que usamos na nossa cozinha. Era muito mais do que isso. Era o primeiro azeite que saía. Era para aquele fim. Em Israel, era para aquele fim. E ele era colocado num chifre de boi e depois era usado então pelos sacerdotes para ungir. Para ungir quem? Os ministros escolhidos por Deus. Quem eram os ministros escolhidos por Deus? Eram os sacerdotes, o sumo sacerdote e os outros sacerdotes. Era o rei, era o ungido do Senhor. Era o Cristo, o rei, usando uma palavra grega e não a palavra hebraica Mashiach ou Messias, usando a palavra grega em substituição de Messias, é Cristo, de Christos, que quer dizer exatamente a mesma coisa. Aquele que foi ungido. Aquele que foi ungido. Então eram os sacerdotes, era o rei e eram os profetas. Eram ungidos. A palavra de Deus mostra isso. Também acaba por significar escolhido de Deus. Escolhido por Deus, ou o escolhido de Deus. Porque aquele que era ungido, embora fosse ungido por um homem é que lhe derramava o azeite, o óleo sobre a sua cabeça, era no cumprimento de uma escolha feita por Deus. Era Deus que escolhia as pessoas. E por isso podemos dizer que ungido também quer dizer escolhido de Deus. É o ungido. Então não confundamos as coisas. O nome do Filho de Deus é Jesus e o seu atributo ou função é ungido, Messias, Cristo, não é? E nós podíamos ver isso em Atos 2:36, não é? Deus o fez, esse que vós matastes, que vós crucificastes, saiba toda a nação de Israel que esse a quem vós crucificastes, Deus o fez o quê? Senhor e Cristo. O fez Senhor e Cristo.
Foi Deus que fez dele Senhor e Cristo. Ele é o escolhido, ele é o ungido de Deus. Não é? Continuando. Agora temos o objeto do amor. O objeto do amor, do nosso amor, deve ser Deus também. Deus. Só Deus, o Pai? Não. Deus, o Pai, mas também Deus, o Filho. E Deus, Espírito, o Espírito Santo. Portanto, nós devemos amar o Filho como amamos o Pai. Há seitas que só querem o Pai, mas quem desonra o Filho, desonra o Pai. Jesus disse isto claramente. Não enganou ninguém. Não enganou ninguém. Amar o Filho como ama o Pai. É isto, não é? É isto. Portanto, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro. A salvação é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo é quem enviaste. Não é? Em João 14:1, Jesus vira-se para os seus discípulos e diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Para a salvação, crer em Deus não chega. Salvação é que creiamos em Deus e em Jesus Cristo, que foi enviado por Deus. É crer em Deus, mas crer também nele. Só assim é que se consegue acalmar o coração, ter paz. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Quando eu forem-vos preparar lugar, virei outra vez, etc. Etc. Pois é. Amar o Pai que o gerou e amar o Filho que dele foi gerado. Não é o que diz aqui? Todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Portanto, aquele que é nascido de Deus tem este discernimento e ama tanto o Pai como o Filho. E sabe que os três são um. São um, não uma pessoa. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em poder, em glória. Embora sendo três pessoas, só há um Deus, manifestado através de três pessoas. Então, devemos amar o Filho que dele foi gerado, que é o Senhor Jesus. Mas temos aqui também, mais do que isso, amar também os filhos de Deus, como nós vemos na continuação no versículo 2. E que este versículo 1 já introduz. Também ama o que dele é nascido. E o que dele é nascido é todo aquele que não nasceu da vontade da carne nem do varão, mas de Deus, não é? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, isto é, tornados filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne nem do varão, mas de Deus. Mas de Deus. Então, o versículo 2 continua: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Aqueles que são nascidos de Deus, aqueles que são gerados de Deus, que de Deus são gerados do Espírito. Não é? Nasceram de novo, é um novo nascimento. Então, como é que nós sabemos? Nós sabemos, porque eu sinto muito amor no meu coração pelos irmãos todos aqui. Oh, não te deixes enganar pelo teu coração. Não é essa a prova? Não é assim que tu sabes? Não é assim que tu tens a certeza que amas os irmãos? Olha, está aqui. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos Deus, essa que está aí, linguagem arcaica, principalmente brasileira, não é?
quando amamos Deus e guardamos os seus mandamentos. É nisto que nós sabemos que amamos os filhos de Deus. Amamos o próprio Pai e guardamos aquilo que Ele nos manda, os seus mandamentos. É ou não é? Os seus mandamentos. Pois é. Em João 2,3, que nós já considerámos antes, não é? Que nós já considerámos aqui antes, diz: nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Está aqui. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. E no capítulo 4:21, que acabámos de ver na semana passada, e dele, 4:21, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, os mandamentos incluem o de amar os filhos de Deus. Amar os irmãos. Claro que há muitos mandamentos e todos eles são para guardar. Vós sereis meus amigos se fizerdes aquilo que eu vos mando. Não foi o que Jesus disse. E o que é que Ele nos manda? Muitas coisas. Não é só amar os irmãos. Isso é uma parte. Mas é uma parte importante. Muito importante. Amar a Deus e amar os irmãos. É muito importante. É muito importante. Então, e depois passamos o que é o amor de Deus. O versículo 3. Porque este é o amor de Deus. Em que é que consiste o amor de Deus? Não são meros sentimentos. O amor de Deus não é um mero sentimento. Nós muitas vezes confundimos as coisas com os sentimentos humanos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Estão a ver? O amor de Deus é este. E nós manifestamos amor a Deus quando fazemos isto. Não é uma paixão por Deus. É obedecermos. Obedecermos. É por isso que nós não amamos a Deus como pensamos que amamos. É por isso que nós também não queremos como pensamos que queremos. Não é? E os seus mandamentos não são pesados. Depende. Depende. Não são, não. Mas depende. Para ti e para mim depende. Eles não são pesados. É Deus que o está a dizer aqui na sua palavra. João escreveu, mas foi inspirado pelo Espírito Santo. Eu não estou a negar a palavra de Deus. Eu estou a dizer que a mim e a ti podem parecer pesados. Sabem de que é que isso depende? Da nossa comunhão com Deus. Quanto mais próximos nós estivermos de Deus, quanto maior for a nossa comunhão com Ele, mais fáceis eles nos parecem. Mas se nós andarmos longe de Deus, se nós estivermos atolados no pecado, meus amados irmãos, tudo nos parece difícil. Até a vida. Não é? Tudo nos parece difícil. Tudo é enfado. Não é? Tudo é vaidade e aflição de espírito. Quem é que disse isto? Salomão. Olha, Salomão não lhe faltava nada. Chegou ao fim da sua vida e tirou esta conclusão. Tudo é vaidade e aflição de espírito. Que maçada, não é? Era o que ele queria dizer. Que maçada, isto é tudo uma maçada. Eu estou cansado. Estou cansado de riqueza, estou cansado de sabedoria, estou cansado de mulheres, estou cansado de vinho, de ricas iguarias, eu estou cansado de tudo. O livro de Eclesiastes é um livro de desabafo. Estava cansado de tudo. Salomão tinha tudo e estava cansado de tudo. Estava cansado de tudo. Pois. Mas, se nós tivermos comunhão com Deus,
Se andarmos na luz como Ele na luz está, como já vimos também nesta epístola lá mais atrás, no capítulo 1, se andarmos na luz como Ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pois é. E então os mandamentos do Senhor vão nos parecer fáceis. Não nos vão parecer pesados. Não nos vão parecer pesados. Eles não são pesados. Não são pesados. Avançando, porque o nosso tempo não para. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Temos agora a vitória da fé sobre o mundo. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo, diz o versículo 4, a primeira parte do versículo. E é a nossa fé que vence o mundo. Nossa! Eu aqui, no meu esboço, pus nossa fé com aspas. Mas aspas, no nossa. No nossa. Mal de nós, se é nossa fé. Se esta é a nossa fé. Claro, ela foi-nos outorgada. Ela foi-nos dada, esta fé. Mas esta fé não é da nossa autoria. Não é? Mal vai se esta fé é uma crença, uma mera crença religiosa. Tem que ser muito mais do que isso. Tem que ser a fé genuína. Tem que ser a fé que só Ele dá. A fé que o Senhor Jesus nos dá, que Deus nos dá através de Jesus. Portanto, e o versículo 5 continua. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ninguém vence o mundo senão estes. Senão estes. Só aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Só esse é que vence o mundo. Agora os outros estão no mundo, vivem no mundo, amam o mundo, e o mundo jaz no maligno, como diz a palavra de Deus. O mundo jaz no maligno, isto é, está imerso. O maligno tem tomado conta deste mundo. É isto, é isto. Avançando agora para o versículo 6, nós temos, do 6 até o 12, nós temos o testemunho sobre Jesus Cristo. O testemunho. Este versículo 6 diz que Ele é aquele que veio por água e por sangue. Por água e por sangue. E depois afirma, não somente por água. E esta água, para os gnósticos, era o batismo. Mas pode não ser. É difícil realmente a interpretação do que é esta água. É difícil. Não há concordância entre os grandes eruditos. Não há concordância. Pode ser a água de batismo para uns. E para os gnósticos era isto. Foi ali que ele recebeu o poder. Quando foi tomado por aquele éon. Mas pode ser outra coisa. Como testemunho. Ali houve testemunho. João Batista não queria batizá-lo e ele disse, deixa que compramos tudo. Não é? E foi um testemunho público. Estava ali muita gente a ver. Mas olhem, o testemunho de que ele morreu mesmo é declarado, é comprovado pela água e pelo sangue. Quando o soldado romano, com a sua lança, lhe traspassa o seu peito. E o que é que sai? Água e sangue. Água e sangue. Este é um testemunho. Que ele morreu efetivamente. Porque também há aqueles hoje que dizem que ele que não chegou a morrer. Ele desmaiou, ficou desmaiado, e depois levaram-no para lá, para o túmulo, puseram a pedra, mas depois os seus discípulos foram lá, e ele já tinha recobrado os sentidos, já estava novamente animado, já não estava desmaiado. Não, Jesus morreu mesmo.
A nossa salvação foi mesmo realizada. Porque se ele não tivesse morrido, nós estávamos perdidos. Nenhum de nós aqui estava salvo hoje, nem os que passaram, os que já morreram, os que já passaram para a eternidade. Nenhum. Ninguém. Ninguém estaria salvo, estavam todos perdidos. Porque em nenhum outro há salvação. Nem nenhum outro foi nome. Em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Ele. Ele levou sobre o madeiro o pecado de nós todos. Ele foi sacrificado ali. Ele morreu mesmo a nossa morte. A nossa morte. E depois o 6 ainda diz, o versículo 6 diz: este é aquele que veio por água e por sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. Portanto, combatendo, mais uma vez, a doutrina dos gnósticos que diziam que ele que veio só por água, que não veio por sangue, que a sua morte não tinha qualquer valor, era a morte de um homem normal, de um homem comum como outro qualquer. Este é aquele que veio por água e por sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas também por sangue. E o Espírito é o que testifica. O Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O Espírito é a verdade. Então temos aqui o Espírito Santo a dar testemunho em primeira mão de que realmente Jesus veio por água e por sangue. Ele realmente é o escolhido de Deus e Ele deu a sua vida, Ele derramou o seu sangue por nós na cruz. E depois o versículo 7 fala também do testemunho que é dado no céu. São três os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. Este ser um estão em perfeita unidade, é uma unidade indestrutível, indivisível, não é? Nós é que fazemos, e por nossa causa, para a nossa compreensão, é que é feita essa distinção de Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Deus é uno. Deus é uno. E são três os que testificam na terra. Então, o Espírito, a água e o sangue, estes três concordam num. Então, estes versículos realmente mostram que Jesus veio não apenas por água, mas também por sangue. O objetivo dele era morrer por nós. E de 9 ao 12, nós temos aqui o testemunho de Deus, que começa da seguinte forma, versículo 9. Se recebemos o testemunho dos homens, isto é, nós acreditamos nas pessoas com quem falamos. Nós fazemos acordos, fazemos contratos, compramos e vendemos, ficamos a dever, pagamos amanhã, ou pagamos de acordo com aquilo que está no contrato, passado tantos dias, ao fim de 30 dias, ou por prestações, e confiamos uns nos outros. Então, nós recebemos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus é maior. E há muita gente que confia nos homens e não confia em Deus. Confiam uns nos outros e enganam-se uns aos outros e não confiam em Deus, que não engana ninguém. Em Deus que é fiel, que não havia razão nenhuma para nos ser fiéis a nós, porque nós somos infiéis, porque estamos sempre a transgredir, mas Ele é fiel a si mesmo. E é por isso que Ele não nos castiga mais do que devia castigar. É por isso que Ele não rompe connosco o seu concerto. É por isso que a aliança está de pé. A aliança existe e está de pé porque nós somos fiéis à aliança e a cumprimos. Não, porque Ele é fiel a si mesmo e cumpre a sua parte. E a sua parte é que Ele nos disse que nos dava a salvação, que nos salva, se nós crermos no seu Filho. É isto. O testemunho de Deus é maior.
O testemunho de Deus sobre o seu Filho é este. Versículo 9, última parte. Que depois vai continuar no versículo 11. Porquê? Porque João faz um parênteses para falar sobre a atitude humana face ao testemunho. No versículo 10 temos um parênteses que mostra qual é a atitude que o homem pode tomar em relação a este testemunho de Deus. Não é? Faça este testemunho, o testemunho de Deus sobre o seu Filho. Ele diz assim: quem crê no Filho, em si mesmo tem o testemunho. Eu agora tenho testemunho em mim, porque eu creio. Quem crê no Filho, em si mesmo tem o testemunho. Não preciso que ninguém me prove. Não preciso de ir lá ver. Não precisei de estar lá e ver o soldado romano a verificar se Jesus estava mesmo morto ou se era preciso partir-lhe as pernas, como fizeram com os outros. Não estive lá no batismo de Jesus para ouvir do céu a voz a dizer: este é o meu filho, em quem me comprazo. Este é o meu filho, meu único, em quem tenho todo o meu prazer, em quem me comprazo. E esta voz é um testemunho. Quem é que estava ali a ser batizado? Era o Filho de Deus, era o escolhido de Deus, era o ungido, o Cristo. Eu agora tenho este testemunho também em mim. Mas uma atitude diferente é: quem a Deus não crê, mentiroso o fez. Porque não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. Estão a ver? Quem não crê em Deus faz de Deus mentiroso. E depois o testemunho é este, versículo 11. Que Deus nos deu a vida eterna. Ai, Deus abandonou o mundo, Deus abandonou-nos. Estamos para aqui sem ajuda de ninguém. Olha as crianças que morrem, olha aquela inundação, olha aquele terremoto, olha para aquilo, olha tudo destruído, tudo partido. Então onde está Deus? Deus deu-nos a vida eterna e a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Quem crê nele, agora indo para o Evangelho, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Testemunho dado por Deus. É Deus que diz isto. É Deus que diz isto. Não vale a pena querer inventar e contrariar, porque nós estamos a contrariar o homem. Quem quiser contrariar, quem não crê, então está a contrariar Deus. Não é a mim que está a contrariar. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez. E então o assunto já não é comigo, é contigo e com Deus. Mas isto é um testemunho verdadeiro, porque Deus é verdadeiro. Ele deu-nos a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Portanto, não será salvo. E por último, nós temos o objetivo de João ao escrever estas coisas. Versículo 13. Para que é que estas coisas foram escritas? Ele diz: para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Portanto, é para sabermos que temos a vida eterna. Isto é, a vida eterna está ao nosso alcance, está disponível. É isto. Não está a garantir a salvação a toda a gente, não. Não é isto que João, quando diz aqui, para que saibais que tendes. Tendes a vida eterna acessível. Claro que aqueles que já são crentes têm a vida eterna, já têm, já a possuem. No sentido de possuir, ter no sentido de possuir, não é universal. Não é automático. Ah, pronto, Jesus veio, morreu, salvou toda a gente. Eu não preciso fazer nada.
Nem sequer de saber isso. Nem sequer de reconhecer isso. Não, tens que reconhecer. Primeiro tens que reconhecer os teus pecados, que és um pecador e que precisas. Porque quando a gente não reconhece a necessidade, não procura a solução. Tão fácil quanto isto. Não é? Agora, se sentes uma dor e ela é forte, se não for forte, se calhar não vais. Fazes muitas vezes como eu. Mas se a dor é forte, se é assim uma coisa que causa medo, vais ou não vais ao médico? Não que não vais. Doutora Sara aqui o diga. Pois é, quantos é que lá não vão? E fazem bem? Muito bem. É para sabermos que temos a vida eterna e para que creiamos no nome do Filho de Deus. Muito rapidamente, fazer então a aplicação, algumas aplicações do que aqui temos. A fé verdadeira, genuína, que produz a salvação, é um dom de Deus. Por isso é que eu não desenvolvi muito lá atrás. Podemos dizer, e bem, que as obras não salvam. E ao mesmo tempo pensarmos na fé que depositamos em Deus como um mérito nosso que nos distingue dos descrentes. Cuidado. Eu posso bater a pé juntos e dizer aí, não, ninguém se salva pelas obras. E estou a dizer muito bem. Pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É um facto. Mas se depois eu congeminar e pensar que nós os crentes somos diferentes, nós temos fé. E isto faz a diferença entre mim e o descrente. Pois é, mas a fé, como é? É tua. Cuidado. Não é um mérito nosso que nos distinga dos outros. Quem pensar assim está tão perdido como os incrédulos. A fé que salva é aquela que uma vez foi dada aos santos. Não é tua, não é minha. Olha, como diz em Judas, na Epístola de Judas, no versículo 3. É a fé que uma vez foi dada aos santos. Se eu tenho fé, se tu tens fé, é porque Deus nos la deu. É de autoria divina. Jesus é o autor e consumador da fé. Hebreus, não é? Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou, etc. Então, é preciso ter isto muito presente. Cuidado, não façamos da fé um mérito nosso e acharmos que merecemos a salvação por isso e os outros não são salvos porque não têm fé. E é verdade. Devemos ser biblicamente claros e não misturarmos os conceitos também. Se é que estamos verdadeiramente fundados na verdade. O nome do unigênito Filho de Deus é Jesus, do hebraico Yeshua, que significa salvação. Olha, eu fui mesmo a um dicionário de hebraico ver isto. Um dicionário moderno que tem o significado de Yeshua. Salvação, resgate, prosperidade, felicidade, sucesso. Tudo isto pode ser traduzido pela palavra Yeshua. É este nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus lhe se dobre todo o joelho, os que estão em cima, em baixo, na terra, embaixo da terra. Estão a ver? Filipenses 2, 9 e 10. E ao qual se há de dobrar todo o joelho. É este nome. É neste nome que se operam curas e sinais. Eu não pus no passado que se cura, porque Deus é que faz as curas quando Ele quer, em qualquer época, em qualquer momento, em qualquer estação, em qualquer século. É neste nome que se operam curas e sinais, se expulsam demónios, e é neste nome que devemos orar. Está bem? Muitos acham que Jesus foi um mero homem, que não era o Filho de Deus, nem sequer um ungido. Cristo, portanto, não era Cristo. Por exemplo, os judeus e os gnósticos, entre outros, pensam assim. Por isso temos de estar preparados
para apresentar Jesus como Ele é, o Filho unigênito do Pai, o Messias prometido, o Cristo que havia de vir, como também diz a Escritura. E veio, assumindo a natureza humana, para pagar o preço da nossa redenção pelo sacrifício de si mesmo, como diz Hebreus 9:26. Quem crer desta maneira em Jesus é nascido de Deus. Como crês acerca de Jesus? Como é que crês acerca de Jesus? Fica a pergunta. Mas a fé não é um conceito abstrato. Estamos a falar aqui de crer em Jesus, como crer, etc. E a fé não é um conceito abstrato. A fé deve ser muito prática. Ela é inseparável do amor, porque Deus é amor. Por isso, se não amarmos Deus, como teremos fé nele? E como o amaremos se não obedecermos aos seus mandamentos? E os mandamentos mais importantes quais são? Amar Deus e os nossos irmãos. São os dois grandes mandamentos. Estes temas são recorrentes nesta epístola, em toda a epístola. E estão todos interligados. Todos. A fé, o cumprir os mandamentos, o amor, etc. Tudo está ligado. A luz. Se amarmos verdadeiramente Deus, vamos cumprir os seus mandamentos. Para isso temos de viver vidas vitoriosas e não vidas atoladas no pecado. Só a fé que Deus outorga aos que já nasceram de novo, portanto que nasceram da água e do Espírito, só essa fé nos pode dar a vitória sobre o mundo, sobre o pecado, sobre Satanás e sobre a nossa própria carne. Que ninguém nesta manhã queira fazer de Deus mentiroso. Ele deu testemunho de seu Filho e esse testemunho declara que Ele nos deu a vida eterna e essa vida está disponível em seu Filho para qualquer pecador que venha a Ele arrependido. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Como diz o último versículo da nossa passagem, sabei que tendes a vida eterna. Basta crerdes no nome do Filho de Deus. Crê hoje em Jesus Cristo. Este foi o teste da fé, para sabermos em quem queremos, como queremos e para sabermos de que lado estamos, se realmente somos nascidos de Deus.